Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, olha, a gente tem um material bem intrigante aqui. Propõe uma ligação inesperada entre coisas de épocas diferentes. É isso mesmo. Uma carta antiga, um monumento moderno, até um jogo de cartas. A fonte que a gente analisou diz que tudo isso está conectado. Conectado como, né? A tese central é que não são coincidências, certo? É isso que a gente vai explorar hoje. Exatamente. O material fala numa espécie de mapa, uma cartografia de uma suposta nova ordem mundial. E a nossa ideia aqui é, destrinchar essa narrativa, ver os pilares que ela apresenta. Certo, e é bom deixar claro, né? A gente está examinando as ideias do material, não endossando nada, apenas explorando o que está posto ali. Perfeito. É uma análise do conteúdo que recebemos. Ok? Então vamos lá, começar a desembalar isso. O ponto de partida que o texto usa é forte. A demolição das pedras guias da Geórgia, em 2022. Sim, eles interpretam isso não como um simples vandalismo, mas como um marco. Tipo, o fim de uma fase secreta e o começo de algo mais aberto. E isso nos leva ao primeiro pilar dessa história toda, lá no século XIX, 1871, uma carta. Isso, uma suposta carta entre Albert Pike, figura conhecida da maçonaria, rito escocês, e Giuseppe Mazzini, que era líder dos Carbonares na Itália. Sociedades secretas, né? E o que essa carta diria? Não é profecia segundo a fonte, é? Não, eles colocam como um plano mesmo. Um plano operacional para instaurar essa nova ordem mundial. E o método seria através de 3 grandes guerras mundiais. 3 guerras planejadas. E quais seriam os objetivos, assim, detalhados no texto? Olha, o que o material descreve é: Primeira Guerra, para derrubar os czares na Rússia e criar o comunismo ateu. Para servir de contraponto, um bicho-papão. Ok. E a segunda? A Segunda Guerra, eles dizem, foi para atiçar o conflito entre fascistas e o sionismo político. O resultado? Destruir o nazismo, fortalecer o sionismo para criar Israel e, claro, expandir a influência comunista. Entendi. E a Terceira Guerra? Qual seria o plano para ela? A terceira, segundo essa visão, seria inflamar o conflito entre o mundo islâmico e o sionismo, levar a uma destruição mútua, um esgotamento geral, e aí sim o caminho estaria livre para tal nova ordem. Mas essa carta, ela existe mesmo? É super controversa. Muita gente diz que nunca se achou uma cópia, e tem termos como fascismo, sionismo, isso em 1871 soa estranho, né? Pois é, o material aborda isso, e a resposta que eles dão é interessante. Dizem que a falta da carta, na verdade, prova a importância, que ela foi suprimida. Ah, o argumento do expurgo.
A Segunda Guerra, eles dizem, foi para atiçar o conflito entre fascistas e o sionismo político. O resultado: destruir o nazismo, fortalecer o sionismo para criar Israel e, claro, expandir a influência comunista. Entendi. E a Terceira Guerra? Qual seria o plano para ela? A terceira, segundo essa visão, seria inflamar o conflito entre o mundo islâmico e o sionismo, levar a uma destruição mútua, um esgotamento geral, e aí sim o caminho estaria livre para tal nova ordem. Mas essa carta, ela existe mesmo? É super controversa. Muita gente diz que nunca se achou uma cópia. E tem termos como fascismo, sionismo. Isso em 1871 soa estranho, né? Pois é, o material aborda isso. E a resposta que eles dão é interessante. Dizem que a falta da carta, na verdade, prova a importância, que ela foi suprimida. Ah, o argumento do expurgo. Sobre os termos, a defesa que não seria anacronismo, seria prova de que os arquitetos por trás de tudo, não Paik e Mazzini, mas quem estava acima deles, criaram esses movimentos. Eles não previram, eles planejaram e nomearam. Paik e Mazzini seriam só administradores. Uma perspectiva bem ousada. Ok, então essa carta seria o plano. Isso nos leva ao segundo elemento, né? As Pedras Guias da Geórgia, de 1980. O Manifesto. Exato. Erguidas por um tal R.C. Christian, pseudônimo que a fonte liga direto a Christian Rosenkreuz, dos Rosacruzes, uma figura meio mítica. E essas pedras têm aqueles mandamentos, né? Em várias línguas. E isso, 10 diretrizes. E a interpretação dada no material é que ali está a agenda da nova ordem pós-catástrofe, coisas como manter a humanidade abaixo de 500 milhões, que ligaria com a ideia de despovoamento da Terceira Guerra. Exato. Guiar a reprodução, o que soa como eugenia, né? Unir a humanidade com uma língua nova, dominar paixão e fé com a razão, tipo, eliminar religiões para uma doutrina materialista e resolver tudo num tribunal mundial, um governo único. E a demolição em 2022. O que o texto diz sobre isso? Não foi só vandalismo, então? Não na visão deles. A narrativa é que foi um ato dos próprios criadores. Um sinal. Acabou o aviso, agora para valer. E a história da cápsula do tempo que não estava lá? Usam isso para reforçar a ideia de um futuro prometido que, na verdade, nunca seria entregue para nós. Intrigante. Então temos o plano, carta, e o manifesto, pedras. E o terceiro pilar? Um jogo de cartas? Parece. Curioso. Pois é. O jogo Illuminati. New World Order, especialmente uma expansão de 1994. O material descarta totalmente a ideia de ser só uma sátira. E qual seria o propósito, então? Duas coisas, segundo eles. Primeiro, programação preditiva. Mostrar eventos chocantes como ficção para dessensibilizar a gente quando acontecerem de verdade. E a segunda? Revelação do método. A ideia de que existe um princípio oculto que obriga a revelar os planos às vítimas, seja por arrogância, seja para ter um tipo de consentimento passivo, kármico. E aí que entram as cartas específicas, né? Aquelas que parecem prever eventos. Exatamente. O material foca muito nisso. Cartas como Terrorist Nuke e Pentagon, com imagens que lembram muito o 11 de setembro, lançadas anos antes. E o 11 de setembro, nessa ótica, seria o gatilho para a guerra ao terror, ou a Terceira Guerra disfarçada. Faz a ligação com a carta do Paik. Isso. E tem mais. A carta Epidemic, ligada ao controle populacional das pedras guias, ao fortalecimento de agências tipo CDC, e uma carta-chave. Combined Disasters. Desastres combinados. O que seria isso? A estratégia de jogar tudo ao mesmo tempo. Crise sanitária, econômica, agitação social, guerra, mudança climática. Sobrecarregar o sistema até ele quebrar. Criar o caos para depois impor a nova ordem. Entendi. Então, a linha geral do material é que esses 3 pontos, carta, pedras, jogo, não são separados. São revelações em sequência de um plano único, que estaria acontecendo agora. Essa é a tese apresentada, sim.
Um fio condutor, uma intenção de longo prazo ligando tudo isso e explicando o cenário atual. A análise que temos em mãos propõe uma conspiração antiga, delineada numa carta, publicada num monumento e roteirizada num jogo. E a demolição recente seria o sinal de que entramos na fase final. Exato. E o material termina num tom, digamos, de alerta. Diz que já vimos cartas como ataque terrorista nuclear e epidemia serem jogadas. Mas que o baralho é grande. E ainda teriam outras cartas por vir, é o que sugerem. Mencionam cartas do jogo como Guerra Mundial III, monstros atômicos, até praga de demônios. Então a pergunta que fica no ar, pensando estritamente dentro da lógica apresentada por essa fonte é: se isso fosse um roteiro, quais seriam as próximas cenas? Fica aí para reflexão. Bem-vindos a mais um Mergulho Focado. Hoje, a gente tem um material bem intrigante aqui, né? Ele conecta coisas que, olha, à primeira vista parecem totalmente separadas. Exato. Uma carta antiga, lá do século XIX, um monumento moderno e até um jogo de cartas. Pois é, e a tese que a gente vai explorar hoje é que tudo isso faz parte de uma conspiração, né? Uma narrativa que atravessa séculos. Isso. Nosso objetivo aqui é, digamos, desconstruir essa teoria específica que o material apresenta. Essa tal cartografia de uma nova ordem mundial. Vamos olhar os 3 pilares que essa fonte usa para se sustentar. Importante frisar, né? Estamos analisando as ideias do material, não comprando a teoria. Fundamental. Não é endosso. É exploração do que está escrito. Perfeito, então vamos lá. O material começa com algo bem recente, né? A demolição das pedras guias da Geórgia, em 2022. Sim, usa isso como um gatilho dramático. A visão ali é que não foi um ato isolado, mas um sinal, tipo o fim de uma fase oculta e o começo de algo mais aberto. E o primeiro pilar dessa teoria nos leva bem para trás no tempo. 1871, é isso. Exatamente. Uma suposta correspondência entre 2 figuras históricas. Albert Pike, um nome grande na maçonaria do rito escocês, e Giuseppe Mazzini, líder dos Carbonari. E essa carta seria o quê? Uma profecia. Não, segundo essa fonte. Eles tratam como um plano mesmo, um projeto, detalhando como estabelecer uma nova ordem mundial. E o método seria, 3 guerras mundiais. 3 guerras mundiais. Planejadas em 1871. Uau! E quais seriam os objetivos, segundo essa carta? Olha, a narrativa é bem detalhada. A Primeira Guerra Mundial, o objetivo seria derrubar os czares na Rússia, criar lá um regime comunista ateu para servir de bicho-papão. Ok. E a segunda? A Segunda Guerra, o plano seria fomentar o conflito entre fascistas e sionistas políticos. Para quê? Destruir o nazismo, fortalecer o sionismo, o que levaria à criação do Estado de Israel e, ao mesmo tempo, expandir o comunismo. Entendi a lógica. Dentro da teoria, claro. E a Terceira Guerra Mundial? Essa, segundo o texto, ainda estaria por vir ou começando? Seria instigada explorando as diferenças entre o mundo islâmico e o sionismo político. A meta final, levar ambos à destruição mútua e deixar o mundo tão exausto que aceitaria qualquer solução que viesse de fora, né? A tal nova ordem. Exatamente essa a ideia apresentada. Mas e a carta em si? Existe prova disso? O material fala sobre o ceticismo. Fala sim. Reconhece que os críticos apontam problemas sérios. Primeiro, cadê a cópia física da carta? Ninguém nunca viu. Segundo, o uso de termos como fascismo e sionismo em 1871. Parece anacronismo puro, né? Total, essas palavras só ganharam sentido que a gente conhece bem depois. E qual a resposta da fonte para isso? Aí que fica. Interessante. A fonte argumenta que a ausência da carta é, na verdade, prova da sua importância. Teria sido expurgada, apagada. Conveniente, talvez. Pois é. E sobre os termos fascismo e sionismo? A alegação é ainda mais ousada. Dizem que não é anacronismo. Seria a prova de que os verdadeiros arquitetos por trás de tudo, não Pike e Mazzini,
que seriam só administradores, criaram esses movimentos e seus nomes décadas antes de se tornarem públicos. Então eles não previram, eles arquitetaram, é isso? Essa é a alegação central do material sobre a carta. Criação, não previsão. Ok, deixa eu processar isso. Saindo de 1871, a gente dá um salto enorme. Para onde vamos agora? Qual o segundo pilar? Vamos para 1980, as Pedras Guias da Geórgia, que o material chama de O Manifesto. Aquelas pedras gigantes com inscrições, né? Destruídas recentemente. Essas mesmas, erguidas por um sujeito misterioso, usando o pseudônimo R.C. Christian. A fonte liga esse nome a Christian Rosenkreuz, o fundador lendário dos Rosacruzes. E as pedras seriam tipo uma declaração pública do plano pós-catástrofe. E as 10 diretrizes escritas nelas em várias línguas. Como a fonte interpreta isso? Como a agenda explícita da nova ordem. Por exemplo, o primeiro mandamento, manter a humanidade abaixo de 500 milhões, interpretado como meta de despovoamento, talvez via a Terceira Guerra. Pesado. Que mais? Guiar a reprodução sabiamente aperfeiçoando a forma física e a diversidade. Isso é lido como eugenia global. Unir a humanidade com uma nova língua viva. Interpretação. Apagar culturas locais. E tem sobre religião, governo... Sim. Governar paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão temperada. Visto como eliminar religiões tradicionais, preparando para uma doutrina mais... materialista, talvez ligada às ideias atribuídas a Pike. E resolver nações externas disputas em um tribunal mundial. Bem direto, governo mundial. Certo. E a demolição em 2022. Como entra nessa interpretação? Não foi só vandalismo. Não para essa fonte. A interpretação é que foram os próprios criadores ou seus sucessores que demoliram. Seria um sinal. O fim da fase do aviso, que era o monumento em si, e o início da implementação forçada do plano. Nossa. E falam algo da cápsula do tempo que supostamente estava lá? Mencionam que a ausência dela reforça a ideia. Um futuro prometido nas pedras que, na verdade, nunca foi destinado à maioria da humanidade. Uma promessa vazia. Ok, temos a carta, projeto, as pedras, manifesto. E o terceiro pilar é um jogo. Um jogo de cartas colecionáveis. Chama-se Illuminatis, New World Order, ou INWO. Lançado originalmente em 1982, mas a expansão de 1994 é o foco. O material chama isso de O Guião, um jogo de cartas como roteiro. Mas esses jogos geralmente são sátira, né? A fonte descarta completamente a ideia de sátira. Vê como ferramenta de engenharia social, com duas funções principais, segundo eles. Quais seriam? Primeiro, programação trenditiva. Mostrar imagens e ideias de eventos chocantes antes que aconteçam para dessensibilizar a população. Tornar o impensável pensável. Tipo, acostumar a gente com o horror? Essa é a linha de raciocínio. E a segunda função seria a revelação do método. A ideia, meio esotérica, de que os conspiradores precisam de alguma forma revelar seus planos às vítimas. Por quê? Algum código de honra bizarro? Talvez arrogância ou a crença de que isso gera um tipo de consentimento passivo. Se eles avisaram, mesmo que de forma cifrada, e ninguém impediu, a culpa seria compartilhada. Uma coisa meio kármica, na visão deles. Que coisa, hein? E tem cartas específicas que a fonte usa como prova disso? Assim, e aqui fica bem específico. Apontam cartas lançadas em 94, 95, que parecem prever eventos futuros. As mais famosas são Terrorist Nuke e Pentagon. As imagens... Lembram 11 de setembro. Exatamente. E o 11 de setembro, nessa narrativa, é visto como o estopim da guerra ao terror, que seria, na verdade, a Terceira Guerra Mundial de Pike disfarçada. Caramba. Tem mais exemplos? Sim, a carta Epidemic mostra a quarentena, máscaras, ligam isso a ataques biológicos, fortalecimento de agências como o CDC e, claro, a meta de despovoamento das Pedras Guias. Faz uma conexão direta aí. E tem uma carta que consideram crucial, Combined Disasters, desastres combinados.
A imagem mostra várias catástrofes ao mesmo tempo. A fonte diz que essa é a estratégia-chave atual. Como assim? Sobrecarregar os sistemas. Crises simultâneas, pandemia, colapso econômico, agitação social, guerra regional, eventos climáticos. Tudo junto para quebrar a resistência da sociedade, para que as pessoas aceitem as mudanças drásticas que viriam depois. Então, o argumento final do material é que esses 3 elementos, a carta, as pedras, o jogo, não são coincidências. De jeito nenhum. São apresentados como revelações sequenciais de um único plano. Uma linha contínua de intenção, que viria desde o século XIX, se manifestou publicamente em 1980, foi detalhada num jogo nos anos 90 e está culminando agora. Entendi. Então, para resumir a tese que a gente analisou hoje, existe uma conspiração antiga, delineada numa carta, manifestada num monumento, roteirizada num jogo de cartas, e que teria entrado na sua fase final, na fase de implementação, com a destruição simbólica das pedras guias da Geórgia. Ok. É uma narrativa e tanto. E como o material conclui? Qual a mensagem final? Termina com um tom de alerta, bem sombrio. Diz que já vimos cartas como Terrorist Nuke e Epidemic serem, digamos, jogadas, mas que o baralho do INWOL tem muitas outras cartas. Que tipo de cartas? A fonte menciona exemplos do jogo como World War III, Atomic Monster, até Pestilence, Praga de Demônios, coisas assim. A sugestão é que eventos ainda mais drásticos poderiam estar no roteiro. Nossa. Então, a questão que fica no ar, baseada estritamente no que a gente leu e analisou aqui, é: se essa narrativa fosse mesmo o roteiro, quais seriam as próximas cenas implícitas? Fica aí algo para refletir. A vida oscila como um pêndulo, do sofrimento ao tédio. Inscreva-se no canal O Criador de Pensamentos. Você está preparado para destruir suas próprias ilusões? No O Criador de Pensamentos, mergulhamos fundo em filosofia, estoicismo e conhecimento real, sem romantizar a ignorância. Aqui, a ignorância não é uma bênção, ela não se cria. Este é um canal para quem busca clareza mental, força emocional e pensamentos que atravessam séculos. Se você quer transformar sua forma de pensar, se inscreva agora e faça parte de uma comunidade que não foge da verdade. O Criador de Pensamentos, onde mente fraca não sobrevive e mente forte floresce.